Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Hoje vou mostrar para vocês uns assuntos sobre a importação de objetos de SketchUp dentro do Revit. Lembrando assim que existem boas bibliotecas de Revit, mas como ele é um software mais voltado para a parte de arquitetura, engenharia, né? Por ser um software BIM, o acervo de objetos nessa parte de decoração ou utensílios para colocar numa maquete, ela não é tão vasta assim, né? Então, tem muitos usuários que têm esses objetos já no SketchUp, ou até pelo próprio armazém 3D, é muito mais fácil de localizar esses objetos. Certamente que sim. Então, seria uma estratégia, né? Deixar essa humanização através de importações de objetos de SketchUp, caso necessário. Então, aqui eu já tomei a liberdade de abrir um arquivo de SketchUp. Então, por exemplo, esse objeto eu quero levar lá para o meu projeto de interiores no Revit. Algumas observações interessantes. Primeiro, a questão dos materiais, tá? Percebam que esse objeto ele já está texturizado, né? Ele já está colorido. E até uma dica, reparem aqui que foi sintetizado já as cores ao máximo. Se você pega objetos que têm muitas cores, vocês vão ver lá na frente, lá no Revit, que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente configurar cada um dos materiais. Então, se você tem esse artifício e essa facilidade de sintetizar as cores aqui no próprio SketchUp, aqui vai uma dica. Ficaria bem mais fácil fazer dessa maneira do que deixar toda essa responsabilidade lá para o Revit, tá bom? Então, vamos lá. Vamos levar o objeto para dentro do Revit. Só antes de levar, a sugestão é que vocês salvem esse arquivo como uma versão 8 de SketchUp, uma versão mais antiga, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema na importação desse objeto lá, tá? Então vou fazer isso daqui. Vou minimizar o SketchUp. Eu já estou com um arquivo de projeto no Revit pronto aqui. E aqui eu já vou dar a primeira dica. A gente não vai importar esse objeto de SketchUp diretamente no projeto em andamento. A recomendação é que a gente importe esse arquivo de SketchUp dentro de uma família de Revit, para que ele siga o mesmo procedimento de qualquer outro tipo de objeto aqui dentro do Revit. Seja uma família, tá? Como é essa geladeira, como já é esse objeto que eu já trouxe, uma cafeteira. Então, para isso, a gente vai no menu Arquivo, opção Novo, e aqui, uma nova família. Dentro dos templates sugeridos aqui dentro da pasta da Autodesk, a sugestão é que vocês abram num modelo genérico com base na face, justamente para que a gente tenha a possibilidade de poder apoiá-lo em qualquer tipo de face, como por exemplo uma bancada. Então eu vou colocar aqui, selecionar, vou abrir, e agora sim a gente vai trazer esse objeto para cá, tá? Então, menu Inserir, Importar CAD. Aqui, provavelmente, na janela de vocês, vai estar com a opção de DWG. Então, eu vou pedir para vocês trocarem para SKP, são os arquivos de SketchUp. Selecionar o objeto em questão. E aqui, pode deixar em Autodetectar e Posicionamento Manual Centro. Vou abrir. Coloco o objeto. Uma dica que eu passo aqui é tentar fazer o alinhamento, porque esse cruzamento de eixos verdes é o ponto de inserção desse objeto. Então, com a ajuda do comando AL, eu vou posicionar a parte vertical para que ele fique bem moldurado. Se quiser fazer isso na horizontal também, escolhe um ponto de origem interessante para você e está aqui o objeto importado. O próximo passo dentro desses procedimentos iniciais seria trocar a categoria que esse objeto pertence. Então, para isso, eu vou no menu Criar, opção Categorias e Parâmetros de Família. Verifico aqui que ele está dentro da categoria Modelos Genéricos, até por causa do template previamente escolhido. Mas vou pedir para vocês trocarem para uma categoria mais adequada dentro dos parâmetros de classificação, que seria Equipamento Especial. Vou dar OK. E agora, finalmente, vou no menu Arquivo, opção Salvar. Vou dar um nome, o mesmo que tinha o arquivo de SketchUp. É claro que vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E reparem que a extensão sugerida é o arquivo de família, RFA, tá? Vou dar salvar. E agora a gente vai lá para o projeto para ver como é que a gente carrega e vê o comportamento desse objeto. Então já estou com o projeto aberto aqui. Para carregá-lo, menu Arquitetura, opção Componentes. Vou carregar a família. Localizo ela aqui na pastinha que eu salvei e dou abrir. Aqui em cima só vou pedir para vocês trocarem a opção, em vez de colocar na face vertical, que seria colocar ele na parede, trocar para a opção colocar na face e temporariamente eu vou colocar ele aqui no piso, para a gente poder verificar. Vou lá no 3D,
E aqui está o objeto carregado. Vou trocar o plano de trabalho dele para colocar em cima da bancada. Então, para isso, seleciono, vou colocar um novo plano de trabalho, no caso, em cima dessa bancada, prontinha. Volto lá para o térreo e aqui está o meu objeto. Com a tecla de espaço eu permito a rotação, lembrando que a rotação ela é vinculada àquele ponto de inserção que a gente previamente decidiu dentro da família. E é isso. Dentro dos procedimentos iniciais, digamos que a gente já concluiu a importação e esse objeto está pronto para uso. Mas eu tenho duas dicas aqui para melhorar esse objeto, tanto do ponto de vista 2D, de representação gráfica, quanto do ponto de vista 3D, caso eu queira utilizá-lo para renderização. Vamos começar com a parte 2D. Reparem que ele veio todo aramado, até pelas características do próprio SketchUp, que é feito com triangulações. Como é que eu vou conseguir melhorar essa representação? Eu preciso acessar essa família. Um dos jeitos mais rápidos é você dar um duplo clique sobre esse objeto e vir aqui novamente na opção na vista nível de referência. Tá aqui, tá? Aqui embaixo, no estilo visual dessa família, se eu trocar para linha oculta, ele vai ficar bem parecido, na verdade ele vai ficar igual à apresentação que está sendo feita lá no projeto, que é essa visão meio aramada. Então, qual que é a ideia? É fazer uma máscara em volta dessa representação para que pelo menos fique mais simplificado isso, né? Então, para isso, eu vou usar o comando no menu Anotar, Região de Máscara. Aqui eu poderia usar o método linha para ir contornando, ou, por exemplo, o método Selecionar Linhas, onde eu simplesmente vou clicando sobre as linhas que existem do arquivo de SketchUp. E aqui, se tratando inclusive de um objeto simétrico, vou fazer metade, vou espelhar através do atalho MM e está aqui. Fiz a minha máscara de representação mais simplificada. É claro que quanto mais máscaras, mais perfeito vai ficar a representação desse objeto. Aqui vou fazer só mais uma, que seria o puxador daquela caneca. Então, novamente, menu Anotar, Região de Máscara. Vou usar agora o método linha. Vou fazer aqui só para ser diferente. E vou fazer essa máscara. Prontinho. Então isso eu julgo que é uma representação bem mais simplificada e suficiente para colocar no meu projeto. Vou salvar essa família. E vou pedir para carregá-la no projeto. Deseja substituir a versão existente? Sim. Então tá aqui a representação muito mais simplificada e acho que, na minha opinião, muito mais interessante para que a gente apresente o projeto de interiores. A próxima etapa seria melhorar esse objeto do ponto de vista 3D, especificamente do ponto de vista de renderização. Se eu for numa vista 3D, ele até que na característica de estilo visual sombreado ou cores consistentes, ele é condizente com aquilo que a gente viu dentro do SketchUp. Porém, se eu fizer aqui uma opção de realista, o que seria uma prévia dessa renderização, a gente vai se deparar que ele vai ficar todo cinza. Tá? Por quê? Porque a aparência desses materiais não ainda estão configuradas. Então, essa seria a próxima etapa. E como eu faço isso? Antes eu vou voltar aqui para um estilo chamado Cores Consistentes. Vou acessar o menu Gerenciar, opção Materiais. Então, aqui dentro dos materiais, a gente vai reparar que toda vez que a gente importa um arquivo de SketchUp, ele traz esses materiais chamados material renderizado e o código da cor. Então, para esse simples objeto que a gente trouxe, ele trouxe aqui 7 materiais. Esse, inclusive, é o motivo daquela síntese que eu comentei com vocês. Lembra só que estava com 3 materiais lá e ele trouxe 7, tá? Porque tem alguns materiais que estão na essência do código do SketchUp. Então, acabam sendo trazidos da mesma maneira. Imagina se a gente tivesse lá um objeto com 20 materiais. Isso daqui ficaria muito mais difícil da gente configurar. Então, eu estou justificando por que seria interessante a gente sintetizar, se possível, claro, os materiais dentro do SketchUp. Bom, como é que a gente vai fazer isso agora? Eu vou tentar localizar, através dessas cores da aparência, quais são os materiais que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, esse vermelho dá para desconfiar que talvez seja o material principal dessa cafeteira, dessa batedeira. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para
vamos pôr uma outra cor nada a ver, azul, e der um aplicar, eu vejo que ela alterou. Ou seja, eu tenho certeza que esse material renderizado 255.0 equivale à casca dessa batedeira. Então, para isso agora, eu vou na aba Aparência, e aqui, ó, justamente, tá vendo que ele tá cinza? Então, ou seja, a aparência desse material não está configurada. Então, eu vou configurar substituindo o recurso, tá? Que seria uma das possibilidades. Então, eu vou clicar nesse botão. Vou imaginar que eu quero ela de metal. Então, eu vou colocar aqui metal. E ele vai dar algumas sugestões dentro dessa biblioteca do próprio Revit. Vou colocar aqui um alumínio vermelho. E vou apertar o botão para substituir esse recurso. Então, tá aqui. A nova representação da casca dessa batedeira seria essa. Vou alterar um pouquinho a cor para deixá-la um pouquinho mais escura. Ok. Tá pronto. Tá? Se eu voltar agora para a aba Gráficos e habilitar esse botão, utilizar a aparência da renderização, vou aplicar aqui. Então tá certo, eu alterei. E se eu fizer um pré-render agora, eu já vou ver que ele condiz com aquele recurso que eu acabei de substituir. A ideia agora é fazer isso com todos os outros materiais. Eu vou fazer isso de maneira mais rápida para que vocês consigam acompanhar todo o processo. Prontinho, configurei os 3 principais materiais que compunham essa batedeira. Os outros materiais eu acabei deletando, até para dar uma organizada na minha paleta de materiais. Vou mostrar aqui para vocês que tanto na cores consistentes quanto no realista, eu sou condizente com o que eu pretendo na renderização. Minha ideia agora é fazer um render bem simples para que vocês possam verificar o resultado final disso. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal! Ah, já ia me esquecendo, se possível, curta nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal. Essas ações vão ajudar bastante na divulgação de nosso conteúdo. Valeu, até mais!